Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, no verso de número 40 em diante. Evangelho de Lucas 8, 40, diz assim: assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. O verso 41 diz assim: eis que aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. Pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. Eu vou ler apenas até aí. A palavra de Deus nos fala a respeito de diversos pais, nos dá o exemplo de diversos pais, uns que foram bons pais e outros que nem tão bom assim foram. Lembramos de Noé, lembramos de Abraão, lembramos de Jacó, mas também lembramos de um sacerdote chamado Eli, que os seus filhos eram indisciplinados e aquele pai não corrigiu os seus filhos. E pelo fato dele não ter corrigido e orientado os seus filhos, ele pagou um preço muito alto por isso. Hoje nós estaremos vendo sobre esse homem chamado Jairo. A palavra de Deus diz que Jairo, ele era um príncipe, ele era um chefe da sinagoga, era alguém que estava à frente de um trabalho, era alguém que tinha uma posição muito importante. Mas acontece que a sua filha adoeceu e Jairo procurou pelo Senhor Jesus. E ele clamou, diz aqui a palavra, que ele clamou ao Senhor Jesus. Ele prostou aos pés do Senhor Jesus e implorou que Jesus fosse até a sua casa. Por quê? Porque ele tinha uma filha, uma jovenzinha. E essa jovenzinha estava muito enferma. Sabe, amados, nós precisamos entender o que significa os nossos filhos para cada um de nós. Nós precisamos entender que os nossos filhos, eles dependem também da nossa fé. Mas precisamos pensar também que todo filho, que os nossos filhos, eles precisam oração, eles precisam intercessão, eles precisam dos nossos cuidados e precisam de uma coisa tão preciosa chamada aceitação. Quando nós acolhemos os nossos filhos, quando nós aceitamos os nossos filhos, quando nós valorizamos os nossos filhos desde pequeno, eles crescem, eles se formam, eles adquirem uma personalidade forte, porque eles foram acolhidos. O problema é que às vezes alguns pais deixam os filhos meio que de lado e não dão a devida importância para os filhos, porque também não tiveram pais que o acolhesse, e às vezes deixam os filhos meio que de lado. Não dão o devido valor a essa coisa tão preciosa dada por Deus, que se chama paternidade. E um filho, quando não é acolhido, quando não é valorizado, quando não é amado, ele se sente frustrado. Ele cresce com a personalidade fraca. E evidentemente será uma pessoa que durante a sua vida inteira
terá uma autoestima baixa, porque não foi valorizado, porque não foi acolhido, porque não foi elogiado muitas vezes nas pequenas coisas. Quantas vezes uma criança chega com um presentinho e às vezes o presentinho é pequeno demais e o pai pega e coloca de lado e não dá o devido valor. Outros pais rigorosos por demais, quando o filho chega com a nota todo alegre: pai, eu tirei 9,5 na prova. O pai diz assim: deveria ter tirado 10. Ou seja, não valorizou os 9,5 que o filho tirou. Não podemos ser assim. Os nossos filhos precisam ser fortalecidos pelas palavras que nós dirigimos a ele. Acontece, queridos, que todos nós tivemos alguma deficiência na nossa criação. Os nossos pais tiveram várias dificuldades e nós também temos dificuldades, muitas vezes, em criar os nossos filhos. E aí nós começamos a perguntar: como é que fica a minha vida? Tive problema, outros nem pai tiveram. Ou os pais, ou o pai foi embora muito cedo, ou morreu há muito tempo, quando ainda era criança. Essa tem sido a história de muitas pessoas. E é exatamente com você que eu quero falar. Que nós temos um pai que nos ama, que nos acolhe, que estende os seus braços a cada um de nós. E ainda que o nosso pai terreno tenha sido um pai falho, alcoólatra ou complicado, nós temos um pai celestial que nos acolhe, que nos ama, que estende as suas mãos e, sobretudo, que nos dá uma identidade. A palavra identidade, ela tem a sua raiz na palavra idêntico. Nós podemos entender, eu estou repetindo, que nós temos um Pai celestial que trabalha a nossa vida, que nos dá uma nova personalidade, que faz com que a nossa autoestima seja renovada e, consequentemente, que tenhamos a sua identidade. Sabe, queridos, quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, quando nós abrimos o coração para ouvir quais são os ensinamentos que Deus tem nos dado, quando o nosso coração é ensinável para aprendermos aquilo que Deus tem para falar conosco, normalmente Deus começa um trabalho na nossa vida fazendo uma promessa de herança, mas para que tenhamos a herança, para que possamos receber a herança da parte de Deus, Ele começa mudando exatamente a nossa personalidade. Entenda isso, por favor. Por isso tem uma palavra, e eu quero partilhar com você. Essa palavra está no caderno de Êxodo, capítulo 19, verso 5, que diz assim: agora, se ouvirdes, diz Êxodo, capítulo 19, verso de número 5, agora se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, diz o Senhor, sereis como meu tesouro pessoal. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós tornamos um tesouro pessoal. Diga comigo, tesouro pessoal. Tesouro pessoal significa algo de muito precioso, algo de muito importante. E é exatamente o que a palavra de Deus diz, que nós tornamos um tesouro pessoal de quem? Do Senhor.
E diz assim: ainda que toda a terra seja minha prosperidade. O verso 6 diz assim: e vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Nós somos os descendentes de Abraão. Essa palavra é para cada um de nós, ou seja, Deus começa fazendo promessa, mas Deus começa também renovando a nossa autoestima. Por isso que a primeira coisa que Jesus faz é nos perdoar. Quando nós somos perdoados, os pecados são lavados. Quando nós somos perdoados, as feridas começam a ser saradas. Quando nós somos perdoados, ao aceitarmos Jesus na nossa vida, a nossa vida começa uma transformação, uma mudança radical. É exatamente o que Deus vai fazendo com cada um de nós. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Quando falamos sobre identidade, ou quando falamos sobre autoestima, a autoestima, querido, é exatamente como você se vê. Como é que você se enxerga? Eu quero perguntar a você, como é que você se vê? Será que você se vê como alguém que não consegue nada, como alguém que é o último entre os últimos? Será que você se vê como o pior dos piores? A Bíblia diz que assim como você se vê, assim você o é. Se você se vê incompetente, se você se vê o mais miserável, se você se vê o pior entre os piores, assim você será. Qual é a opinião que você tem a respeito de você mesmo? Por isso que Deus começa fazendo a cada um de nós, Deus começa nos dando uma palavra que nós somos o seu tesouro especial, não é um tesouro de pouco valor. Você é um tesouro especial nas mãos do Senhor. Não interessa se o pai foi perfeccionista, exigente, te abandonou, te deixou para trás, não quis saber de você. Não interessa se você foi desprezado. Você está ouvindo essa palavra porque você é amado do Senhor. Será que você pode dizer, não para o outro, mas para você mesmo, diga assim: eu sou um amado do Senhor. Uma pessoa que não se sente amada, ela até se sente bem com algumas pessoas, mas tem outras ela não gosta de conversar, porque ela acha que aquele outro é melhor do que ela. Uma pessoa mal amada, ela, ou que não foi acolhida, ela se torna uma pessoa grosseira às vezes, indelicada, incompreensiva, áspera, rancorosa, porque ela não se sente amada. Mas Jesus dá um ensinamento, e eu gostaria que você ouvisse e entendesse esse ensinamento. Mateus 22:39. Depois de Jesus falar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ele diz assim: ame o seu próximo, como você ama a você mesmo. Eu preciso aprender a amar o meu próximo, mas eu preciso aprender a amar a mim mesmo. Quando é que eu amo a mim mesmo? Quando eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus. Quando eu entendo quem eu sou em Deus. E eu quero falar uma coisa a você. Não interessa o que as pessoas dizem ao seu respeito. É importante, mas nem tanto.
O importante é o que você pensa ao seu respeito. O que é que você pensa ao seu respeito? Será que você se vê como alguém amado pelo Senhor? Será que você vê, minha irmã, como alguém que é amada pelo Senhor? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus te amou de tal maneira, Deus te ama de tal maneira, que deu Jesus, o seu Filho, para morrer no seu lugar. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos aceitar essa palavra, porque essa palavra é muito preciosa. Existe uma palavra que eu gostaria que você entendesse. Está em 1 João capítulo 3, verso 1. 1 João 3, 1 diz assim: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai. Ou seja, Deus tem um amor tremendo, mas nós precisamos receber esse amor, nós precisamos entender que somos amados por Deus. Quando eu sei que sou amado por Deus, muda tudo na minha vida. Ainda que ninguém na face da terra, que também é uma mentira, porque alguém te ama, não é verdade? Mas ainda que se ninguém te amasse, ainda assim nós somos amados pelo Senhor. Por isso que diz a Bíblia: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Filha, você é uma filha de Deus, entenda isso. E em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Só vamos entender isso quando conhecemos a Deus. Quando nos sentimos amados, quando nos sentimos acolhidos, quando nos sentimos perdoados, quando nos sentimos que alguém nos ama de forma muito especial, e na verdade passamos a viver essa experiência na prática, viver a experiência de alguém que é amado. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, quando as pessoas dizem: olha, o fulano está tão mal amado, né? É uma pessoa que dá chute para todo lado, é uma pessoa que responde de forma áspera, é uma pessoa que basta você abrir a boca, ela já te julga e já coloca 1000 coisas e já cria uma barreira. Mas um homem de Deus e uma mulher de Deus não pode agir assim. Por quê? Porque Deus te vê como filho. Você é um filho de Deus. E quando entendemos que somos filhos de Deus, nós passamos a conhecer os propósitos, porque Deus coloca dentro do nosso coração propósitos e sonhos. Muitos dos sonhos que existem em seu coração, talvez até existam alguns que seja seu mesmo, mas a maioria dos sonhos e dos propósitos que existem em seu coração foi uma semente que Deus colocou. Por que é que Deus coloca sementes em nossos corações? Porque Ele quer ver você desenvolver o seu potencial ao máximo. Ele quer que você cresça ao máximo. Ele quer que você cumpra um propósito. E por isso nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus. Sabermos que é Deus que está falando conosco. Recebemos uma palavra do altar e dizemos assim: Deus está falando comigo. E essa palavra precisa ser levada a sério. Eu quero te dizer que Deus te deu capacidades. Você entende assim ou não? Deus te deu capacidades. Mas aprenda a confiar naquilo que Deus já colocou no seu coração. Não é orgulho. O fulano é muito soberbo, orgulho. Ele se diz o filho de Deus. Não, realmente eu sou um filho de Deus. Eu sou um amado do Senhor. Talvez seja essa a maior experiência que alguém possa ter com o Senhor.
se sentir amado, saber que é amado pelo Senhor. Eu quero que você guarde isso no mais profundo do seu coração. Você é um amado do Senhor. Você é um... Ah, mas eu fiz tantas coisas que desagradaram a Deus. Meu querido, não interessa aquilo que você fez. Não interessa aquilo que você fez no passado. Uma vez que o Senhor perdoa, meu querido, vai para o mar do esquecimento. E o Senhor te torna uma nova criatura. Ele vai te revelando, Ele vai te ensinando, para que você possa recobrar a sua autoestima e para que a sua identidade, seja restaurada. Deus quer restaurar a sua identidade. Deus quer colocar dentro de você a palavra dEle, para que você possa ter a vida abundante que Ele promete. Em João capítulo 10, versículo também de número 10, Jesus diz assim: eu vim para que você tenha uma vida como? Uma vida abundante, uma vida abençoada. Esse é o desejo do coração de Deus. Se você recebeu essa palavra, eu quero convidar você a colocar aí a mão sobre o seu coração agora, onde você se encontra. Eu quero orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, visita esse homem, essa mulher, essa pessoa que talvez tenha sido desprezada, talvez tenha sido abandonada. Pai, que ela saiba liberar perdão para o seu pai, liberar perdão para a sua mãe, meu Deus, e em nome de Jesus, que essa pessoa possa entender que ainda que a sua mãe, ainda que o seu pai o abandonou, Pai querido, que ela possa saber que o Senhor jamais abandona, que o Senhor jamais deixa para trás. Nós somos amados do Senhor. Você é um amado do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. Amém.